Você já percebeu que as melhores conversas que nós já tivemos com os nossos amigos são aquelas sobre histórias? Isso se deve ao fato de que foram as histórias que nos trouxeram até aqui como humanidade. Nós somos a única espécie que é capaz de transmitir conhecimento complexo para a próxima geração, e assim eles não precisam repetir todo o ciclo de aprendizado dos seus antepassados, e boa parte disso se deve às histórias que nós contamos. Mas afinal, por que contar histórias, né? Imagina o seguinte: um dia estivemos em grupos tribais como humildes caçadores-coletores guiados apenas pelas representações que registramos em pinturas rupestres nas cavernas, e também pelos contos e lendas que os mais velhos costumavam apresentar nas noites em volta da fogueira. Você provavelmente conseguiria contar sobre o seu dia mais feliz e também o mais triste, com certeza com certa naturalidade. Isso porque as histórias são parte inerente da capacidade humana de se comunicar. Pode apostar que o seu filme, livro ou jogo favorito, ainda que possua vários outros atributos, com certeza possui uma história. E é muito possível que seja uma história parecida com a sua, porque te encontrou num momento específico da sua vida, né? Ou mesmo pela própria mensagem que continha nas linhas daquele conto. E como que a gente faz então para contar histórias? Bom, a gente sabe naturalmente contar histórias, mas vamos pensar um pouquinho. Quando nós quando realizamos apresentações online ou presenciais, nós estamos pedindo que os nossos espectadores mudem de ideia sobre algo, aceitem um fato ou somem isso a uma crença. Por isso a mente humana precisa de contexto, de uma situação que possa fazê-la criar algo novo em relação ao que você está apresentando. Por exemplo, supondo que você queira apresentar o seu serviço e que esse serviço seja uma consultoria de carreira. Por que não contar uma história de uma pessoa específica, colocando os pontos que você sabe que os seus clientes têm como problema, como parte das barreiras que essa pessoa vai enfrentar? Dessa forma, você coloca a sua audiência ou possível cliente em uma jornada mais pessoal, em que os seus pontos de apresentação são incluídos como parte do caminho na história que você conta, e não características frias de um produto ou serviço. Você vai levando as pessoas a se imaginarem e reconhecerem que têm um problema e que são o protagonista da sua história. As pessoas tendem naturalmente a torcer pelo seu personagem. E à medida que ele supera os obstáculos, elas geram empatia e identificação com ele. Se você fizer isso, você vai remover as barreiras de objeção lógica. Afinal, uma mente ocupada em imaginar não percebe que está imaginando e não consegue se preocupar com detalhes dispensáveis para a história, como, por exemplo, prazos ou valores. Afinal, muitas vezes você assistiu um filme, mas não viu o tempo passar, não conseguia pensar em outra coisa a não ser prestar atenção na própria história do filme. A ideia aqui é a mesma. As histórias, elas têm uma estrutura. A gente vai abordar uma estrutura bem simples aqui, uma estrutura com início, meio e fim. Elas sempre apresentam um conflito e um protagonista que vai superar esse conflito. Essa jornada precisa apresentar alguns momentos bem claros, combinando esse início, meio e fim com o conflito e o personagem, obviamente. O início precisa apresentar tudo como é: o personagem, o cotidiano e o contexto. O desenrolar da história, que vamos considerar a transição do início para o meio, geralmente apresenta alguma dificuldade, começando a mostrar como algo poderia ser, ou ainda que seja a conquista de algo maior que essa realidade ou um problema grande que atrapalha a felicidade do contexto atual. O meio em si, que é a saída da transição para o grande conflito, permite que você coloque algum tipo de tensão por meio das emoções mais ardentes, como medo ou esperança, tristeza, vingança, ódio ou até mesmo o amor. Dessa forma, tomaremos a atenção e interesse do público, o que é excelente, pois tendemos a lembrar muito melhor das coisas quando estamos sob algum tipo de emoção muito forte. O ideal é que no meio da história você consiga mostrar como o protagonista lida com o problema e como o problema se torna maior ou poderá vencer, caso algo não mude. O final chamaremos de o grande desfecho,
onde tudo deve ser assimilado e a grande solução aconteça. Essa solução necessariamente só será valorizada se houver um contexto por trás e um suporte para o conflito. A vitória só será comemorada se as dificuldades valerem a pena e o público finalmente se ver livre daquele problema que foi associado com uma emoção forte. Por exemplo, imagine uma empresa que quer aporte financeiro e apresentará aos seus investidores o seu negócio. A empresa pode ser o protagonista, e o início mostra como a empresa surgiu, como ela é feliz hoje, contando sobre os seus números, suas vendas, a sua história, a sua saúde financeira. Mas a tensão começa a aumentar quando existe um movimento de mercado, podendo ser uma oportunidade de crescimento ou uma grande ameaça. É importante para aquela empresa de uma pequena cidade tomar uma atitude. Por isso, a empresa precisa se mover, tomar uma ação, para que ela possa enfrentar esse desafio da crise e convida o herói, sendo aqui o investidor, que recebe o chamado para a ação em conjunto nessa luta. Por fim, chegaremos à projeção do futuro, onde com o investimento a empresa irá crescer e o retorno do investidor será alcançado. Veja, nós não precisamos nos prender a histórias como a Chapeuzinho Vermelho ou aquela história que a gente já está cansado de ouvir de como o seu coach favorito conseguiu o primeiro milhão. O importante é que a imaginação do seu público seja utilizada, de forma que as emoções surjam e você possa conduzi-los por um caminho imaginário, evitando apresentações frias, cheias de porquês, números chatos e agora eu vou falar sobre. Siga uma estrutura simples e comece a praticar, afinal você já sabe como fazer isso. Ou vai me dizer que você nunca contou uma boa história para alguém no bar, numa partida de videogame, numa reunião de família, ou no intervalo do seu curso, na faculdade, na escola, enfim. Existem vários outros métodos para criar uma estrutura de storytelling, e eu pretendo trazer algum deles aqui no canal. Mas por hora você já tem tudo o que você precisa. Mas como eu tô aqui para te ajudar, me diz aqui embaixo se isso funciona. Ou se tem alguma coisa que vale adicionar e vale a pena a gente trazer em outro vídeo. E como eu gostaria realmente de te ajudar a trazer novas histórias para você colocar o seu contexto e conseguir transmitir a sua ideia, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima história. Ou melhor, no próximo vídeo. Até mais!